Paulo Roberto Falcão, este é o nome do novo técnico do Internacional que deve mudar a má fase do Colorado, Diogo Botti. As pretensões são muito boas, né? O Falcão foi acertado ontem, quase de madrugada já, em conversa aí com o Vitório Pifo e o Pellegrini, um restaurante na Zona Norte de Porto Alegre. Depois do encontro, o Inter já praticamente assegurou ali a questão do acordo com o profissional, anunciou logo na sequência, e hoje, no início da tarde, o Falcão foi apresentado pela terceira vez para comandar o Inter aí, numa sequência que a gente sabe que vem um momento muito ruim, com o Argel, são 6 jogos sem vitórias, mas o Falcão tem aquela questão de comandou o Inter em 93, comandou o Inter em 2011 por apenas 3 meses. Né? Claro que naquele momento teve uma rixa política com o presidente Luigi, o próprio Roberto Sigma, acabou saindo a questão na queda do profissional. Mas o certo é que o Falcão assume um momento agora um pouco mais maduro que até aquele momento, quando assumiu o Inter, acabou caindo na Libertadores e tudo mais. Mas é um outro momento, uma outra realidade para ele mesmo, para o Inter. Né? Ele teve uma boa fase no Sport Recife, onde fez uma campanha bastante sólida, assim, vamos dizer. E agora, recuperando mais uma vez uma chance aí para treinar o time que ele revelou, que ele ajudou a construir o Beira-Rio, todo aquele negócio, que ele tem o último título como campeão brasileiro ainda como jogador. Então a gente espera que a mística toda que envolve o nome do Falcão possa fazer parte e colocar em prática o Inter em campo, aí, que possa reverter esse momento ruim e colocar o time novamente no trilho das vitórias. Bom, se não é a gente que estava aqui nas outras vezes que o Falcão esteve, pelo menos ele tem um vínculo com o goleiro atual, né? Que ele não está jogando, mas o Danilo Fernandes, exatamente. O Danilo Fernandes, antes de vir para o Internacional, era do Sport e foi comandado pelo Falcão no time pernambucano. Na verdade, o Danilo é uma liderança nata, assim, que o Inter trouxe, né? Tem esse problema físico aí que não conseguiu voltar ainda de lesão, mas enquanto estava jogando era titular absoluto, né? Em grande fase, e é um jogador que já o Falcão conhece e com certeza será o homem de confiança, assim como foi do próprio Argel, né? Pela qualidade que tem, né? As redes sociais, pelo menos até o horário que eu estava acompanhando, os colorados não se manifestaram nem favoráveis nem contra. Os gremistas gostaram, Diogo. Lógico que isso faz parte da provocação da dupla. É que, na verdade, o Falcão, assim como outros grandes treinadores, o próprio Renato Gaúcho é um treinador que não ganhou nada pelo Grêmio, né? E é ídolo. Né? Então o Falcão também. O Falcão tem a questão de um gauchão ainda, em 2011, contra o próprio Grêmio dentro do Olímpico. Último título até levantado, última taça levantada no velho Olímpico, e acabou sendo do rival Inter. Então tem uma questão mística, assim, de não ter uma sequência favorável, mas realmente foi pouco tempo, né, que o Falcão teve à frente do Inter aquela vez em 2011. A gente espera agora que esse contrato pelo menos de 1 ano, até julho de 2017, não dá para esquecer que o Inter tem campanha eleitoral agora no final do ano, que muda o presidente, mas o certo é que tem tempo para trabalhar dessa vez o Falcão, e é uma competição diferente, né, que ele não tinha pego ainda, ele pegou apenas no primeiro semestre outra vez, e agora tem uma sequência de campeonato brasileiro aí para recolocar o Inter, de repente exigir reforços e tal, ver o grupo que o Inter tem alguns bons retornos aí, como a questão do Valdívia, o próprio Seiras, que ainda tem um problema físico aí, estreou apenas duas partidas e já foi queimado pelo Argel, tem a questão do Ariel também, que é o jogador de área. Então Falcão tem peças, o Falcão para treinar aí, e vamos ver o que ele consegue fazer com esse time do Inter. E ele já começou a trabalhar hoje, o treinamento de hoje à tarde já foi comandado pelo técnico Paulo Roberto Falcão, que tem uma pedreira agora pela frente, não só o próximo jogo, o próximo é a maior de todas, os próximos, né? Que é 4. Contra o Palmeiras, né, o líder, que ontem empatou com o Santos. Isso aí, o Inter tem o Palmeiras em casa, sai com a Ponte Preta, volta com o Corinthians, sai com o Cruzeiro. Bom pra ti a sequência, todos acima do Inter. Quer dizer, pra ter uma ideia da Ponte Preta, que você podia dizer que é o menos de nome, o menos tradicional, é o 5º lugar agora, junto com o Santos, que empatou ontem com o Palmeiras, 23 pontos. É uma sequência complicada aí, mas realmente começar em casa e contra o líder ainda é um teste de fogo, né? O Falcão vai ter que ver o grupo de jogadores, analisar esquema. Quando ele treinou aqui em 2011, ele tinha a questão do centroavante, que era o Leandro Damião na época, tinha o D'Alessandro como uma liderança bastante positiva, tinha o Oscar em grande fase, né? Tinha o Zé Roberto, que é o jogador que acabou passando pelo Vasco depois, foi pretendido pelo Grêmio também muitas vezes.
Então tinha uma série de jogadores, tinha o Tinga em ótimo momento, o Guinha Azul, o Inter vinha de uma queda do Mundial de Clubes em 2010, ainda com o Celso Roth, né, o Mazembaço, aquele que a gente chama, né, então realmente foi um momento bastante conturbado, ele teve que lidar com isso, a pressão da torcida era muito maior do que hoje, né, hoje o Inter vem uma sequência de 6 jogos sem vitória, mas é o 9º colocado, né, se tu vê a questão de G4, o Inter deve estar 4 pontos, 5 pontos do G4. E o Internacional tem 20 pontos, e o quarto colocado tem 23. 23 é uma vitória do G4, né? Então realmente ele vai ter ganha um fôlego, na verdade, o Inter aí para trabalhar em questão de protesto de torcida e tudo mais. O Falcão provavelmente vai ter uma tranquilidade. Esses 4 jogos dá para se dizer que eu citei aí, que são bastante complicados, né? Mas o Inter precisa de recuperação até para não deixar qualquer pretensão de G4 ou até de título ainda escapar ainda no primeiro turno. Né? Não dá para comparar, lógico, o quão ídolo o Falcão é do Internacional e o Argel é, porque o Argel também tem histórico, tem história no Internacional, né? Mas a personalidade dos dois dá, porque vamos dizer que os dois são ídolos iguais do Internacional, mas o Falcão é diplomático, né? O Falcão não vai comprar briga com um torcedor que nem o Argel compra, ou que nem as coisas que o Argel fala. Não. Isso se dá... Aquele discursinho de eu não fico uma semana desempregado. Isso se dá até pelos cabelos brancos, né? Então, tipo, na verdade o Argel tem aquele sanguíneo, aquele negócio todo assim, que acaba muitas vezes extrapolando, né, as barreiras aí do microfone, dá pra se dizer. Né? E o Falcão é outro perfil, o Falcão é um cara, como tu disse, diplomático, mas ele é um cara que tem boas ideias pro futebol, né? Tanto quanto ele era comentarista, ele era um dos melhores ali no ramo, por ter boas ideias quando estava no ar. Então a gente espera que essas boas ideias, a gente sabe que é muito diferente tu tá falando numa televisão e pegar um time de campo aí para jogar, né? Mas que essas ideias possam se traduzir ainda em esquemas, em táticas, para que o Inter, com o seu grupo numeroso, apesar de algumas carências pontuais, consiga aí reverter essa situação no Campeonato Brasileiro. A notícia hoje é praticamente só o Falcão, porque a semana é de folga para os dois clubes, tanto o Grêmio quanto o Internacional, que eles jogam no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. No final de semana, volta a rodada aí, esse meio de semana é Libertadores, hoje à noite, o São Paulo em campo aí buscando o milagre lá contra o Nacional de Medellín, né? E a Copa do Brasil também tem partidas, mas realmente a dupla Grenal se concentra aí na questão da rodada do final de semana, que vai ser complicada aí, de repente o Inter pegando o Palmeiras em casa é um desafio difícil. Com certeza. E a 15ª rodada já não dá mais para brincar no Campeonato Brasileiro, que já está se aproximando da metade do campeonato. Verdade. Jogo Bote, falaste aí desse jogo do Atlético contra o São Paulo lá, não dá para passar. Ontem o Elton já tinha jogado a toalha como brasileiro, mas ele está torcendo para o Atlético mesmo, então não tem Acho que não, acho que o São Paulo deixou a classificação dele aqui. Né, o Atlético Nacional abrindo 2-0 aqui no Morumbi praticamente assegura e pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim garante vaga, né, é um time que está invicto jogando em casa nessa edição Libertadores e deve sim chegar à decisão aí com certa tranquilidade até contra o São Paulo, que mesmo tendo poupado jogadores no final de semana no Campeonato Brasileiro, vai com força máxima, mas não deve fazer frente ao time colombiano, que é muito bom de bola. Nós falávamos já em outras situações que esse time colombiano, por ter se destacado tanto na Libertadores, poderia se desmontar nesse período de janela, né? Perdeu o Copete, que jogou ontem já pelo Santos. Na verdade, foi o único jogador que saiu, né? Acabou apenas o atacante Copete acabou saindo, o resto da equipe está todo mantido. O Ibargüen, que é um grande jogador, um ponta direito de muita velocidade, muita movimentação, está mantido. Tem outros bons valores, principalmente na defesa, uma defesa bastante sólida do time do Nacional. Né? Realmente se credencia aí não só a decisão, até como título, caso mesmo que seja o Boca ou o Independente Del Valle, que está em vantagem também contra o Boca Juniors, mas a gente espera, eu acho que desse jogo do São Paulo pode estar saindo o campeão da Libertadores desse ano. Muito bem. E ontem à noite, terça-feira à noite, aconteceu mais um jogaço de futsal, agora lá na Serra, em Carlos Barbosa, entre a LAF e a CBF. Dessa vez a CBF levou a melhor. É verdade, depois do empate em 3-3 aqui em Lajeado pela Liga Nacional, dessa vez o jogo pela Série Ouro lá em Carlos Barbosa, o time da LAF estava bem mesmo, aí toma gol, né? Aquele negocinho, vai, tenta, acaba sofrendo gol. Aí a LAF buscou o empate, teve chance de virar a partida. Ainda a CBF tem um jogador expulso, lá ficou 2 minutos com um jogador a mais em quadra, não conseguiu fazer o seu gol, chegou o empate, com 5 contra 5 já, logo na sequência, quando era melhor em quadra, acabou tomando um contra-ataque aí,
e acabou saindo de quadra com mais uma derrota na Série Ouro. Na Série Ouro a situação não é tão desesperadora, vamos dizer assim, contra a Liga Nacional, né? Vem de vitória contra o Juventude em casa, teve essa derrota agora contra a CBF. Lembrando ali que a CBF, a Juventude e a LAF estão brigando na ponta de cima da tabela desse grupo A. Então uma derrota, vamos dizer assim, que dá para contar no calendário, porque tem jogos e jogos, né? Uma derrota para a CBF, né? Na casa CBF tu pode considerar, né? Não tem problema nenhum. E 2-1 o problema é tu perder em casa para a SAF, né? Para a CIF, aí tu complica, mas uma derrota por fora contra a CBF, do modo como foi, a LAF jogando bem, não é total, não dá para entrar em desespero. Pois bem, nós vamos voltar na quinta-feira, depois do Redação Informativo, porque aí já teremos o resultado deste jogo do São Paulo. Será que passa pelo Atlético Nacional? Que ontem nós tivemos um torcedor do Atlético aqui, aliás, 2 camisetas, tinha uma de cada lado, me pressionando e eu dizendo, quem sabe o São Paulo vai, mas depois desisti também. Fácil convencimento. Nós voltamos na quinta, depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço.